Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, me usa pela sua misericórdia, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha falar em cada coração. Meu Pai, em nome de Jesus, vai à frente, Senhor. Vai, meu Pai, com a tua palavra, o Senhor penetra a alma, o Senhor penetra o espírito, o Senhor divide, meu Deus, junta e medula. Só o Senhor, meu Deus, só o Senhor pode fazer essa separação, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra venha germinar, que ela venha crescer, para que essa pessoa, meu Deus, possa tomar decisões acertadas. Não permita que o espírito do engano, o espírito da religiosidade, né, o espírito, meu Deus, do mundo, venha, meu Deus, tirar a paz dessa pessoa a hora que ela estiver ouvindo essa ministração. Venha Jesus Cristo, trabalhando, visitando cada ouvinte, orientando, dando força, sustentando esse homem, essa mulher de Deus aí do outro lado. Pessoas que ainda não estão conseguindo, meu Deus, se afastar do pecado, não estão conseguindo renunciar pelo Senhor. Ó Deus de poder e glória, em nome de Jesus, coloca fé para que essa pessoa tenha, meu Deus, uma vida transformada, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, tá? Tirei a palavra, né? Quando eu falo tirei a palavra, né? É tirado uma palavra aleatória na Bíblia, para quem tá chegando agora, quem não conhece, né? Como que Deus me usa aqui. Então, não, é escolhida a palavra. Eu sento aqui e eu sorteio uma palavra e o Espírito Santo de Deus me permitiu sortear aqui no Novo Testamento, né? Saiu saiu Atos capítulo 9. Então, é uma passagem muito conhecida e até muito pregada, mas eu não sei em que direção vai a ministração. Então, a pregação tanto é para vocês quanto para mim, tá? Não sei o que o Espírito Santo de Deus vai me usar para falar neste capítulo. Ele é imenso? Mas de repente ele vai ser lido só 3 versículos, 4 versículos. Eu geralmente, eu vejo que quando eu começo a ler, ali, aí Deus me leva para outra, né? Para outra situação, né? Para outros versículos, outros capítulos, então eu não sei, tá? Então vamos ler junto, aí vocês pegam a Bíblia de vocês aí, e se quiserem acompanhar, tá? E vamos meditar junto aí. Começa assim, né? A conversão de Saulo, tá? Atos capítulo 9. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali. Também os homens como as mulheres, né? Então, ele estava respaldado aqui com documentação, né? Ele era um homem, né, disposto a fazer a vontade de Deus. Aí a pessoa pergunta, mas como assim vontade de Deus? Perseguir os cristãos. Gente, o cristão, a palavra cristão, né? É viver em Cristo, né? E essa palavra até foi muito falada por Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Só que, né, depois de convertido, ele entendeu que ele dava vida por Cristo. Então, viver era realmente Cristo. Mas o que no caso seria Cristo? Para ele, ali naquele momento, o cristianismo era uma seita, era uma coisa nova que estava chegando para destruir todos os preceitos de Moisés, todo, né, ensinamento do velho, né, do Antigo Testamento, todo o ensinamento. Então, ele foi criado nessa lei judaica, ele foi criado nesses preceitos. Então, ele era um homem que ele não era morno, ele era frio, ele era quente, ele tinha sangue no olho, ele defendia a sua fé. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Que muitas vezes, essa pessoa que vocês perseguem tanto, né, que vocês chamam nem de Saulo, né, porque Saulo seria um elogio, porque Saulo se converteu, né, e enxergou, o Espírito Santo de Deus tocou, fez com que ele enxergasse a verdade. Mas muitas vezes vocês têm muito Saulo aí do lado de vocês, né? Na casa de vocês, no bairro de vocês. Tem Saulo de tudo que é tipo. Só que vocês não conseguem enxergar essa pessoa convertida, essa pessoa transformada. Aí entra o problema.
Aí começa o problema. Porque a pessoa, ela defende, né, a sua fé. Isso é certo, Deus se agrada. E muitas vezes, eu até costumo dizer que Deus, né, ele o que é, né, o que é importante para Deus, tá? Porque Deus, ele é exclusivista, tá? Ele gosta de coisas exclusivas, só para ele, tá? Mas isso não quer dizer que Deus não ama o opositor. Porque essa pessoa, ela faz tudo por amor. Saulo era esse tipo de pessoa. Ele era opositor, ele era contra o cristianismo, mas ele fazia por amor o que ele cria. Então, muitas vezes, nós temos que pensar com a cabeça de Deus. O que é importante para o diabo é importante para Deus. Eu vou até inverter essa frase, tá? Vamos inverter. O que é importante para Deus é importante para o diabo. Como assim, Leila? Você, né, é muito importante para Deus, né? Você é uma pedra preciosa para Deus. Mas, com certeza, você está recebendo ataques espirituais, ataques emocionais, né? Ataque satânico, que tá, né, em toda a área da sua vida. O que quer dizer? Que você é muito especial para o diabo também. Então, não existe um meio termo. O diabo não vai deixar de perseguir você, né? Porque você é de Deus. Muito pelo contrário. O que é ser de Deus, Leila? É estar com uma Bíblia debaixo do braço? É estar dentro do templo? É estar orando, jejuando, buscando fazer a vontade do Espírito Santo de Deus? Não. Não. Tá? Ser de Deus é um selo que você tem, tá? Você já é uma pessoa que é selada desde a madre da sua mãe. Você já foi chamado, você já foi escolhido ali, ou melhor, já foi escolhido, né? Muitos são chamados, né? Poucos os escolhidos. Mas então vamos usar a palavra chamado. Você foi chamado, você foi escolhido no ventre da sua mãe, né? Só que vai haver uma eleição, né? Uma eleição para realmente te chamar, para você batalhar, para você guerrear do lado certo. Certo? Só que você cresceu guerreando, liderando o lado errado, o lado oposto. Isso traz confusão? Traz, porque aqui eu até falei que eu paro muito, né? Falo muito em cima antes de começar a ler até o capítulo. Então, Saulo era um homem, tá? De Deus. Saulo, não tô falando nem de Paulo ainda, gente. Saulo é antes da conversão. Paulo depois da conversão, tá? Então, ele era um homem de Deus. Ele já tinha sido chamado no ventre da mãe dele. Ele não era simplesmente um perseguidor porque ele queria. Ele fazia isso porque ele achava que ele estava fazendo o correto, estava defendendo a sua fé, né? E pronto. Então, como eu falei aqui, né? Como eu tô falando, tá? Vai ter familiares, vai ter vizinhos, amigos de infância, pessoas que muitas vezes, né? Nós temos que respeitar, né? A gente tem que saber até onde ir, tem que ter um equilíbrio, né? Não ficar insistindo com a sua verdade, tá? Eu falo sempre isso em diversas pregações, tá? Tem que ter essa sabedoria. Mas é o que eu tô falando aqui, que Deus, tá? O que é importante, eu acho muito interessante a gente refletir dessa forma. No caso, vamos supor, você agora, né? Você é importante para Deus. Mas quando você é importante para Deus, você é muito mais importante para o diabo. Por quê? O diabo, ele quer manter no cativeiro uma pessoa que ela é ameaça para ele no futuro. Então, muitas vezes, você vai lá na Cracolândia, né? Quem mora em São Paulo, né? Vai nesses albergues, nas ruas mesmo, você vê pessoas, né? Viciadas, pessoas que estão em grilhões, né? Acorrentada pelo inimigo, né? Vítima de um vício. Essas pessoas também
são muito importantes para o diabo. Por isso que elas estão naquela circunstância, naquela situação. Aí as pessoas pensam assim, gente, mas por que, né? Morreu tanta gente de Covid, morreu, né? Essas pessoas, elas são é igual o cachorro, né? O cachorro vira-lata, as pessoas falam que não adoece com facilidade, né? Mas por quê? Ah, não, é porque elas têm uma imunidade, elas vivem na rua, né? Então, não tem nada a ver com imunidade. Isso eu sempre até costumo dizer, gente, cachorro na rua, tá? Temos que dar água, é importante botar um potinho lá para aquele cachorro, dar uma comida, porque são cachorros, animais que têm uma missão. As pessoas não conseguem entender, mas todos os animais de rua têm uma missão. Muitas vezes a pessoa fala, não, tem que estar tudo lá, tem que ter uma ONG em cada cidade, tirar todos os animais da rua. Eu mesmo sou uma pessoa que eu sofro muito, que eu amo animais, gato, cachorro, tudo. E eu, no princípio, eu também não conseguia compreender por que, Senhor, que o Senhor permite os animais sofrerem. Tá? Eu mudei de conversa só para dar um entendimento para vocês de moradores de rua, tá? Só para vocês terem um entendimento. Os animais, eles têm uma missão. Tá? Quais são a missão dos animais de rua? Carregar demônios territoriais. Tá? Essa é a missão de cada cachorro, de cada animal. Tá? Deus os usa para que esses animais não destruam pessoas que estão jogadas numa cracolândia, pessoas que estão jogadas numa rua, ou muitas vezes famílias de algum bairro. Então, existe demônios ali. Tá? Agora, temos que matar esses animais? Não, porque eles têm uma missão de segurar demônios, tá? Para não atacar aquela pessoa, aquele mendigo, aquela prostituta. Então, eles são quase muitas vezes, eles seguram, é como se fosse um guardião, tá? O diabo, ele não pode passar dali. Igual quando Jesus, os demônios lá em Gadara, pediu para Jesus, eu posso entrar nesses porcos? Aí Jesus falou assim, tá bom, pode. E os porcos se precipitaram, né, no precipício lá e morreram. Por quê? Porque ele precisa de uma autorização, tá? Os demônios precisam de uma autorização para entrar na sua vida, ou entrar no seu bairro, ou entrar na sua saúde. Ele precisa de uma autorização. Ele não faz nada sem o Deus da soberania. Porque Deus é que dá o comando. Então eles ficam preso naquele corpo. Os animais, eles não, claro, não tem um espírito, tem uma alma, mas o Espírito Santo não tem como, né, falar com aquele animal. Ele pode usar ao bel prazer, né? Mas falar, ele não tem entendimento, é um ser irracional, mas eles têm essa utilidade. E por isso que muitas vezes, muitas pessoas que estão jogadas nessa rua não morrem. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas morreu 3 da minha família, mas eu não vejo um mendigo ser internado com Covid e morrer. Eu não vejo um viciado, um ser lá daquela Cracolândia morrer. Tá todo mundo lá, vivinho. Não pega. Mas não é que não pegue, é porque eles são protegidos por Deus. Muito mais do que uma pessoa que conhece a Deus. Por quê? Porque aquela pessoa que conhece a Deus, ela já sabe escolher entre o bem e o mal. Aquela pessoa que não conhece a Deus, ela é uma vítima do diabo. O diabo está alojado ali, mas ele não tem poder para levar aquela alma para o inferno. Então ele é obrigado a se ter preso num cachorro, num animal. Então toda vez que nós pegamos um animal, nós temos que, claro, a partir da hora que você pega ali, ele passa a ser propriedade sua. O animal, ele entra na tua casa, a partir da hora que você serve ao Deus vivo, tá? Aquele animal é consagrado, você consagra, acabou. Até mesmo porque os animais comem comida de encruzilhada, né? Então nós temos que consagrar qualquer animal. Qualquer pássaro, cachorro, gatinho, qualquer animal, gente. Tudo que respira, Deus fala, tudo que respira, louve ao Senhor. Então temos que consagrar. Então tratar aquele animal com muito carinho, porque passa a ser uma responsabilidade sua. Você tira da rua, tá? Aquele demônio territorial, ele não pode passar daquele portão, porque ali é um território do Senhor,
tá? Ali é um outro, ó, a não ser que não, aquela pessoa não sirva ao Senhor. Aí o que vai acontecer? Aquele animal vai ter um demônio alojado, mas aí vai ser o demônio da família, tá? Não vai ser o demônio da encruzilhada, não vai ser o demônio do território, do bairro, não vai ser. Vai ser o demônio da família. Ele não pode carregar demônios territoriais para dentro da tua casa, que são legiões. Então eu tô falando de animal porque eu quero que você entenda que muitas vezes, retomando aqui, gente, eu tive que parar para fazer a oração das 3 horas, das 15 horas aqui. Então, muitas vezes, tá? É isso que eu tô falando. Tudo tem um equilíbrio. Deus não vai permitir, tá? Se você não conhece a Deus, aí você também não vai conhecer o diabo, né? Não tem esse negócio. Você pode reparar, quando você conversa com uma pessoa, você sabe que Deus ele é soberano, que não sei o que. Qualquer coisa que você vai falar de Deus, a pessoa fala, não é assim não, você é muito espiritual, tudo pra você é Deus, né? Deus tá lá no céu e a gente tá aqui embaixo, cada um por si, Deus por todos, tá? As pessoas, elas não têm essa intimidade que você tem. Então, acontece isso, da pessoa também não conhecer o diabo. Elas não entendem, elas estão fazendo muitas vezes, trabalhando para o diabo, mas sem entender que é para o diabo, tá? Porque até eu costumo dizer, né? Muitas vezes uma pessoa lá trabalha de sol a sol, né? Com a enxada ali na mão, honestamente para ganhar o pão de cada dia. Mas é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que só pensa nela, é uma pessoa que não faz bem nenhum pra ninguém, né? Ela, todo o tempo que ela trabalha, ela só pensa nela ou na família dela, é um ser egoísta. Deus está naquele trabalho, né, árduo? No trabalho, sim, mas não na vida daquela pessoa. O que aquela pessoa está fazendo vai ser abençoado? Olha, eu vou ser sincera, não vai pra frente. Porque o que ela faz é honesto, mas como ela faz não agrada a Deus. Então, por ela fazer alguma coisa que não agrada a Deus, a forma que ela faz, de uma forma egoísta, não ajuda ninguém, não abençoa ninguém, só pensa nela, na família dela, com certeza essa pessoa vai ter um fim muito triste. Tá, Leila, entendi. Agora, vamos botar um assaltante, né, de banco. Ele assalta, mas ele não fica com um tostão. Ele sai distribuindo aquele dinheiro. Ele não tem conhecimento nem entre bem, nem do mal, nem de Deus, nem do diabo. Ele faz porque ele quer ajudar, né? Ele quer abençoar as pessoas. Ele acha que ele quer tirar do rico para dar pro pobre. Tá. Se essa pessoa morrer, como é que é? Ela vai direto pro inferno, Leila, porque ela roubava as pessoas que tinham muito dinheiro, elas ele assaltava e depois distribuía para as pessoas necessitadas. Ele não ficava com um tostão. Ele foi pro inferno? Eu falo para você, provavelmente não. Porque Deus, ele vai julgar aquela pessoa pela consciência, pela atitude, pela consciência dele. Lá em Romanos, eu vou lá no Romanos, vamos parar aqui, Romanos capítulo 1, capítulo 2, vamos ler de novo Romanos capítulo 2, peraí. Retomando aqui, vamos ler um pedacinho que fala assim, tá? Porque eu tô falando que se essa pessoa, ela não conhece, tá? Como ela não conhece a Deus, também ela não conhece o diabo, ela não teme, ela não tem preocupação com o diabo. Você pode perguntar pra uma pessoa, você vai, que diabo? O diabo não existe, isso é coisa da cabeça de crente, né? Vai falar assim. E com certeza, muitas vezes, Deus também não existe. Então, como essa pessoa, ela não tá debaixo da lei, ela não conhece a Deus, Deus vai ter uma misericórdia maior. Porque a palavra de Deus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia. Então, Deus vai ter muita misericórdia. Como teve com Saulo, né? Então, mas vamos ler aqui um pouquinho o Romanos capítulo 2, quer ver? Ó, eu vou ler do 12 em diante, ó. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus, se perderão sem essa lei, tá? Vão se perder, vamos colocar assim, vai morrer, tá? Sem a lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Agora vem um negócio, um mistério aí, ó. Todos, olha só, aqueles que pecam
conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, será julgada por ela, pela Bíblia. Mas quem peca sem conhecer a lei, não vai ser julgado pela lei, tá? Mas pela consciência, pela atitude, pelo que ela tá fazendo, pelo coração. Então é isso que eu tô te falando. Então eu falo para vocês, eu não acredito que todas as pessoas que não foram batizadas e não conhecem a Deus foram pro inferno. Porque elas vão ser julgadas de acordo com a consciência no juízo final. Tá? Porque ninguém pregou, não houve pregação para elas se perderam sem a palavra de Deus. Então Deus é justo, eu acredito nisso, tá? Mas aí fica a critério de cada pessoa, tá? Aqui é aquele negócio, eu não tô ensinando a obedecer, não tô, tá? Eu ensino a pensar. Aqui não tem uma lei, aqui é só uma meditação, tá bom? Mas aí continuando, ó. Tá, versículo 13 agora, ó, de Romanos 2, ó. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Então não adianta você só ouvir, tá? Não adianta. Tem que escutar. Quando você escuta, há transformação, né? A transformação, a sua vida é transformada, porque você ouve e escuta, que quer dizer entende, tá? Aí fala, ó, os não-judeus não têm a lei. Quem são os não-judeus? São as pessoas que Paulo perseguia, tá? Paulo entendia que aquelas pessoas estavam virando as costas para a lei de Moisés, virando as costas para o preceito, né? Que eram ensinados para os judeus desde pequenininho. Não, na cabeça de Paulo ele pensava, peraí, tá todo mundo contra a lei de Moisés? Vão matar, vão destruir. Isso é uma seita. Mas aí ele, né, ele foi muito natural. Ele não entendeu espiritualmente esse mistério, que era, né, um Messias, que era a transformação, que era, na verdade, igual Jesus fala, né, que ele não veio tirar nenhum J, nenhuma vírgula, nenhum ponto, ele não veio abolir, ele veio acrescentar, né, ele veio transformar a lei, ele veio acrescentar na lei. Né? Então, Paulo não teve esse entendimento de princípio, que Jesus deixou bem claro. Os fariseus, né, buscaram, né, funilar Jesus lá. Ele falou, não, eu não vim abolir, eu não vim tirar nada da lei de Moisés, muito pelo contrário. Quer ver? Vamos lá só um pouquinho, quer ver? Mateus capítulo 5, 17, versículo 17, só para falar sobre esse sentido completo aqui que eu tô falando, né? Porque a gente fala e tem que mostrar aqui dentro da palavra. Sobre a lei de Moisés, né? Que fala assim, ó. Jesus falando, tá? Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Ele se explicando, né? Então, quando ele se explica, você vê que ele tá pregando a temperança, o equilíbrio. Então ele falou, meu Deus, eu não posso ser salgado. Eu tenho que explicar para esse povo aqui que eu não vim tirar um J, uma vírgula, nada. Tanto que, né, a palavra de Deus fala que seja anátema quem mudar, quem transformar, quem aumentar, né, ou retirar alguma coisa da palavra. Seja amaldiçoado, Deus não vai permitir. Tá? Você acrescentar nada por sua conta e nem você retirar nada da palavra. Tá bom? Então ele fala aqui, ó. Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Então é esse sentido que eu tô te falando. Mas Saulo, no caso, antes de ser Paulo, né? Ele era chamado de Saulo. Ele não teve esse entendimento, né? Faltava o Espírito Santo. Ele só tinha muito conhecimento, um homem muito inteligente na ciência, né? Era um homem muito estudado, mas o que adianta toda a teologia dele? Ele não conseguiu ver Jesus, sentir Jesus, né? Aí ele fala aqui, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas, né? Então nós temos acesso ao Velho Testamento e ao Novo Testamento.
mas é dado um sentido completo. Estava inacabado. Porque a única pessoa que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus. A lei foi feita para ninguém conseguir cumprir. Não teve sacerdote que conseguiu cumprir essa lei. Jesus veio para cumprir a lei, né? Para levar nossos pecados e para falar, eu vim e consegui cumprir a lei. Então não existia sacerdote que conseguia. Porque era impossível cumprir a lei de Moisés. Era impossível. Foi feita para não conseguir cumprir. Tá? Somente nosso Senhor Jesus conseguiu. Aí fala, portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento, olha só, hein? E ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Então, é aí que entrou a guerra. Porque os servos, né, os cristãos, os homens e mulheres de Deus não estavam mais preocupados com os sacerdotes do templo. Né? Porque eles estavam preocupados em fazer a vontade de Deus, não dos fariseus e nem dos mestres da lei. Aí entrou, né, um conflito, porque Saulo ele era um homem muito fiel à lei de Moisés. Então ele partiu para cima dos cristãos. Mas aí entra aquela historinha que eu falei. Jesus, ele já tinha, né, um mistério com Saulo. Ele já tinha. Então Deus, muitas pessoas, eu tava até nos animais, gente, pulei para essa parte aqui, só para vocês entenderem, tá? Que Saulo, ele fazia as coisas, mas na inocência, sem querer prejudicar. Mas ele é igual vocês. Vocês não acham que a gente tem que defender a nossa fé, né? Que o nosso governo tem que ter homens e mulheres ali que temem a Deus? A gente, né, defende de unhas e dentes, né? É certo? É certo. Mas nós também não podemos carimbar uma pessoa como se ela fosse de Satanás. Porque ela pode estar sendo usada por Satanás, mas ela não é de Satanás. Então quer dizer que nós temos que ter misericórdia, interceder por essas pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. Elas podem ser um Saulo e que elas perseguem porque elas não estão compreendendo esse mistério. Tá? Então, como eu falei, essas pessoas, né? Deus tem misericórdia dessas pessoas que estão jogadas nas ruas. Deus permite, né, os animais segurarem muitos demônios. O demônio, ele tem sede de sangue, ele tem sede de carne, sangue, de destruição. Muitas vezes você vê um animal dilacerado, vê um animal morrer atropelado, porque existe uma batalha no mundo espiritual muito grande. E os animais estão dividindo esse peso. Porque imagina se não existissem esses animais, o que seria? O que seria de nós? Imagina, um monte de pessoas que estão aí, ó, com o corpo vazio, né? Que muitas vezes pode até ter um demônio ali, mas esse demônio não pode levar aquela pessoa para a sepultura, porque não tem permissão de Deus. Então ele vai ficar no animal se alimentando, bebendo, comendo. Então você pode reparar, o animal ele mexe muito com o emocional do ser humano, porque nós temos muita pena, porque eles sofrem muito. Eu falo para vocês, isso é uma coisa muito séria. Existe animal que segura a enfermidade na família, tá? Existe animal que carrega um demônio porque ele está protegendo a sua casa, a sua família, tá? Então existe um tempo. Eu mesmo já tive uma gatinha que Deus falou pra mim, ela tá segurando uma enfermidade, tá? Não adianta nada, ela vai ficar durante um tempo na tua casa, porque ela tá segurando uma enfermidade, porque tem uma pessoa, né, que na sua casa não está ainda do jeito que Deus quer. Então o que acontece? Então muitas vezes aquele bichinho, ele carrega, ele sofre, porque ele está conservando a sua vida. Existe isso. Então, quando aquele animal muitas vezes morre, manifesta-se uma doença, manifesta uma enfermidade, porque aquele animal segurou todo o tempo aquela carga negativa. Porque você não estava pronto para receber. Mas aí,
acabou. Muitas vezes acontece o animal falecer e aparecer outras enfermidades na sua vida e você não entende por quê. É porque Deus permitiu aquele animalzinho carregar aquilo que era para você carregar. Mas agora é para você ter uma comunhão com Deus, porque agora não tem mais, né? Não tá tendo mais aquele paredão, sabe? Que tá segurando aquelas cargas, aquela negatividade, aqueles demônios, né? Que eram para estar na sua vida, só não está porque muitas vezes existe uma oração na casa, existe um animal de estimação que segura aquela enfermidade. Aí você não entende por que você vive levando no veterinário, leva no veterinário, o animal não cura. É porque era para você aquela enfermidade. Então você tem que orar, tá? Buscar se consertar para voltar a Deus, a libertar aquele animal. Aquele animal, o demônio ele não pode passar dali. Não pode passar dali, tá? As pessoas não entendem. Eu tenho essa experiência porque eu já vivi isso. E Deus teve todo o tempo falando comigo. Ora! E eu fiz libertação, né? Naquela gata. Aí Deus falou assim, olha, a libertação não vai ser completa porque existe pessoas que ainda não estão do jeito que você quer. E aí você quer a gata doente ou quer a pessoa que você ama doente? Aí eu pensei, é melhor o gato doente, né? Então ela passou a vida inteira, não engordava, sempre carregando uma enfermidade, sempre cuidando, mas tinha um demônio ali. E eu sempre pensando, meu Deus, e o dia que esse gato morrer, o demônio não pode vir pra mim porque o meu corpo tá fechado, porque eu tô com o Espírito Santo, né? Quem é que tá com o corpo vazio? É quem o demônio vai atingir. Então existe uma misericórdia, tá? Assim é no Brasil, no mundo, tá? Situações que muitas vezes os animais passam e sofrem. Tem pessoas deixando o seu emocional ser abalado. Conheço missionários aqui, pessoas de Deus, que se sobrecarregaram com animais dentro de casa, né? Se afastaram do Senhor, entendendo que aquela era a missão dela, que era cuidar de todos os animais da rua. Nós temos, olha, eu coloco água para os animais de rua, eu coloco comida, chego a comprar ração. Tudo isso você pode fazer. Mas imagina, eu amo animal. Imagina eu chegar e pegar cada cachorro de rua e colocar dentro da minha casa. Como eu estaria gravando esse áudio aqui pra vocês? Cadê a minha paz? Não teria, seria roubada pelo diabo. Porque eu sei que ele atinge o meu emocional. Porque ele quer isso. Quando eu enfraqueço ou quando eu peco, acontece alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é eu ver algum animal machucado, ver algum animal muito magro, porque ele quer abalar o meu emocional. Para eu não ter estrutura para continuar essa missão. Então, aí eu vou lá e quero pegar aquele animal, botar dentro de casa, então Deus fala, não, você não pode fazer isso. Porque você precisa gravar, você precisa de silêncio para gravar, fazer a pregação. Então, existe pessoas que tinham uma missão e ela foi afastada porque ela deixou o emocional ir à frente. E ela não confiou num Deus soberano, num Deus que cuida dos animais. Deus cuida, gente. A gente tem que orar. Eu oro muito pelos animais de rua. Mas um dia Deus chegou para mim e falou, Leila, você ora para tudo que é cachorro e gato que você vê na rua. Você vai orar para todos os mendigos que você vê debaixo da marquise. Todas as prostitutas que você vê, você vai orar. Então eu passei a entender, né, que não adiantava. Eu falava assim, então aquele animalzinho, Senhor, aquele cachorro na rua, Senhor, tem misericórdia. Eu orava, eu intercedia. Eu tava dirigindo, eu não podia ver um animal que eu ficava em desespero. Teve época de eu tava indo pra igreja, eu ver um gato olhando pro bueiro, eu pensei, meu Deus, esse gato, essa gatinha deve ter caído algum filhotinho lá dentro. E eu tinha um compromisso muito sério dentro da igreja. E eu pensei, não, eu não posso ir pra igreja, eu tenho que socorrer, eu tenho que ver o que tá acontecendo com essa gata miando nesse bueiro. Será que caiu algum filhotinho ali? Era até uma gata preta. Aí Deus falou comigo, esse é o diabo, é cilada do diabo, continua dirigindo, continua indo pra igreja. Mete o pé e vai pra igreja. E eu fui chorando, eu cheguei dentro da igreja em prantos, que eu lembro que o pastor olhou pra minha cara e falou, meu Deus, essa mulher tá destruída. Tá acontecendo alguma coisa. Mas não, era o que? A falta de fé que Deus estava cuidando daquele animal. Eu tinha que fazer o quê? Orar. Falar, Senhor, toma a frente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aquela gatinha deve ser uma fêmea, o filhotinho dela deve ter caído dentro do bueiro. Faz alguém parar pra cuidar.
mas eu tinha que orar. Eu não podia parar a minha missão. Então, existe muitas pessoas aqui que elas fazem isso, elas mudam o rumo, elas saem daquele propósito, tá? Porque o diabo usa os animais, usa as pessoas, usam. Mas Deus tem uma missão tanto com a pessoa fora da presença de Deus, tá? Essas pessoas são cuidadas por Deus. Tá? Muitas vezes aquela pessoa não está em tempo dela ser atirado a escama dos olhos dela, porque se ela for retirada aquela escama para ela enxergar, ela pode ir para o inferno, porque ela não está pronta ainda. Muitas vezes ela vai conhecer o evangelho e naquele momento ela vai morrer, porque ela não vai conseguir obedecer. Então pode acontecer de pessoas que vocês amam, né, ser chamada lá com 40, 50 anos de idade, porque Deus quer dar uma vida mais longa para aquela pessoa. Mesmo que viva em pecado, ela tem um coração de repente bom. E Deus permite, tá? Por algum motivo. Então, isso acontece, gente. Eu não sei por que foi surgindo esse assunto, mas é importante vocês entenderem, tá? Que a gente não pode sair do foco, tá? O propósito de Paulo era fazer o melhor. Era extinguir as pessoas que estavam se levantando contra a lei de Moisés. Ele era um homem escolhido por Deus. Vamos voltar para Romanos 2, só para a gente finalizar aquele negócio da consciência, né? Que eu falei para vocês que as pessoas são julgadas pela consciência, tá? Independente se ela faça o mal, vai depender, aquela frase, né? Eu faço certo de forma errada, né? Então, aquela frasezinha de efeito, né? Você faz o que é certo, mas de forma errada, então cancela o certo que você tá fazendo, tá? Então, existem muitas pessoas assim. Tá fazendo o que é certo? Tá. Mas de uma forma errada, então não adianta, tá? Mas vamos ler Romanos 2, vamos ler, terminar, né? O raciocínio que eu comecei e não terminei. Quer ver, gente? Fala aqui, né? Eu li o 12 para vocês, agora eu vou ler o 14, ó. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Então é aquele negócio que eu falei. A pessoa, ela tem uma lei dentro dela, mas aquela lei, ela faz a coisa certa de forma errada. Mas é certo? Leila, eu tô pegando um dinheirinho aqui do meu marido e tô dando de oferta na igreja, mas eu roubo lá da carteira dele, porque ele não acredita. Ele fala que o pastor rouba o meu dinheiro. Mas o que eu faço? Eu não tenho o meu ganho, mas de vez em quando eu cato um dinheirinho dele lá e dou de oferta. Você tá fazendo como? Você tá fazendo o certo, você tá ofertando a igreja, mas de forma errada, porque você tá roubando o seu marido. Então, porque ele não acredita. Então, como que pode? Você tá levando maldição para a sua vida e para a igreja, tá? Mas por que Deus não vai olhar com misericórdia? Porque você conhece a lei. Mas se isso acontece com uma pessoa principiante, ela foi chamada para a igreja, a primeira vez que ela vai na igreja, aí ela pensa assim, ai meu Deus, eu quero ser abençoada, ai eu não tenho um tostão para dar naquela igreja, ai vou bem catar aqui do meu marido um dinheirinho, e vou dar lá porque Deus vai me abençoar. Olha só a cabeça dela. Tá errado? Tá errado. Mas a fé dela tá falando para ela, dá aquele dinheiro, porque eu vou abençoar, eu vou abrir uma porta de emprego pro seu marido, eu vou abençoar a sua vida. Mas ela fez o quê? Ela roubou. Roubou? Errado? Mas Deus não vai levar em conta, porque ela é ignorante. Entende? Então, vamos refletir de novo no 15, ó. Eles mostram, tá? Os não-judeus, tá? Pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. Olha que legal. Saulo, ele agia de forma errada, mas ele mostrava que ele tinha a lei cravada no coração. É o homem que defendia a sua fé, defendia com unhas e dentes, nem que tivesse que morrer por aquilo. Agradava a Deus? Agradava. Mas as pessoas pensavam, ele é contra Cristo. Ele é contra os cristãos, ele tem que morrer. Esse homem é ruim. Ele ajudou a matar Estevão. Ele segurou a capa de Estevão para apedrejarem Estevão. Esse homem persegue todos os cristãos.
Mas ele fazia isso com uma boa intenção. A lei estava no coração dele. Entende? Aí falou, ó, eles mostram, vou ler de novo, hein? Pela sua maneira de agir, tá? Os não cristãos, que seria Saulo, tá? Vou botar Saulo porque Saulo tá representando todas as pessoas, tá representando qualquer pessoa que não acredita em Cristo, tá? Ó, é que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostram que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Então é a consciência. Olha, eu vou ler mais o 16, ó. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então vai haver um julgamento pelo que você pensa, como você age. Então foi o que eu falei. Nada que você fizer vai vai confundir a Deus. Você pode fazer coisas muito boas, coisas boas, né? Obras maravilhosas, fazer tudo. Mas se você não tiver um coração voltado para Deus, não for com a intenção de agradar a Deus e sim agradar os homens, aquilo ali não vai contar ponto para você, tá? Vou ler Lucas, tá? Porque foi um sorteio aqui, tirei aqui para ver o que Deus queria acrescentar no que eu tô falando aqui, nessa ministração aqui. E vou ler Lucas capítulo 15, versículo 8, foi o que abri aqui, tá? Aí fala aqui, ó, a parábola da dracma perdida, ó. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo, alegrei-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que lindo. Quer ver? Só que essa linguagem, eu sempre falo, gente, que eu prefiro a minha linguagem analfabeta aqui, porque confunde vocês. Vou abrir na outra, que é mais fácil. Espera um pouquinho. Retomando aqui, essa linguagem vocês vão entender mais fácil, porque eu leio, as palavras são mais difíceis para vocês entenderem, né? E tem muita gente simples aqui que não sabe ler, tem dificuldade de leitura. Então, para que usar uma palavra dessa, né? Vamos lá, vem cá, ó. Olha só o versículo 8, ó. Jesus continuou. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Então tá perguntando. Claro, você perdeu um dinheiro, qualquer valor aí, você vai procurar, ó. Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Então Deus está comparando, tá? Saulo como uma coisa muito preciosa, uma dracma, uma moeda perdida. Ele vai procurar até achar aquela dracma. E muitas vezes você não tá nem aí para aquilo ali. Você acha que não vou atrás daquilo ali, né? Aquele homem é do diabo. Não existe homem do diabo. Ninguém é do diabo, gente. Todo mundo é de Deus. É criatura de Deus. Deus, ainda mais aqueles que são o escolhido para fazer a obra, né? É a única diferença que tem pessoas que têm um chamado de missão mesmo para fazer a obra. Então esse não adianta, que Deus vai procurar até achar, tá? Vai penar lá. Muitas vezes vai ficar lá na Cracolândia lá anos e anos, mas um dia Deus fala, agora você vai vir, tá? Então é aquele negócio, Deus vai procurar. E vocês estão querendo jogar fora. Vocês não estão entendendo esse mistério, tá? Então ele fala aqui, ó. Pois eu digo a vocês que assim também, olha só, os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados, né? Fala, ó, e quando encontra, convida as amigas, as vizinhas e diz, alegra-se comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. Então, Deus está falando, né, que os anjos, olha só, hein, pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então, a festa no céu,
há alegria no céu por um pecador se arrepender. Agora, temos que ter essa paciência que Deus tem. Deus usa quem Ele quer. Olha, gente, eu tenho uma experiência com isso. Eu tô falando de experiência. Eu não tô nem falando de coisas que eu li. Eu li isso. Não li livro de libertação, não li nada. Eu tô falando de coisas que acontecem comigo na minha vida. E eu sei do que eu tô falando. Deus usa um animalzinho para estender a vida de uma pessoa, para não permitir uma enfermidade entrar naquela vida, para aquela pessoa se arrepender, tá? Isso existe, tá? Muitas vezes Deus usa, né, animais no bairro para segurar demônios, para não invadir aquele bairro, destruir aquele bairro. Aí as pessoas, elas querem resolver todo o problema do mundo inteiro, né? Eu sou uma pessoa que, não vou mentir para vocês, eu queria muito que fosse assim, que tivesse uma ONG que resolvesse, um governante que resolvesse todos os animais, tirasse todos os animais da rua, não deixasse ninguém passar fome, ninguém sentir frio. Mas tem tudo um propósito de Deus. E foi o que Deus me revelou. E aí eu acalmei meu coração. Falei, não vai ter jeito. Não vai conseguir resolver, né? Quanto mais demônio, mais é necessário muitas vezes ter animais. Só que nós temos que cuidar desses animais, porque eles estão sofrendo, eles carregam, né, demônios ali, né, opressão maligna ali. Nós temos que dar comida, nós temos que colocar uma aguinha. Se mora numa casa, bota um potinho de sorvete ali com água, enche todo dia com a água da mangueira, né? Mais fácil para vocês. Então, sobrou carne, fez um churrasquinho, sobrou um ossinho, né? Qualquer comidinha, congela e depois você coloca lá no portão, né? Aquela comida, eu tenho certeza que você vai estar cuidando daquele animal. Aquele animal precisa do seu cuidado. Consagra aquela comida, dá para aquele animal ali. Enfim, gente, faz o que vocês puderem pelos animais de rua, mas não se sobrecarreguem com eles, porque vocês muitas vezes vão deixar de fazer uma missão. Eu conheço pessoas aqui que largaram missões importantes porque se sobrecarregaram com muitos animais. Nós não podemos fazer isso. Tem o seu animalzinho, cuide dele, tá? Cuide muito dele. A sua responsabilidade, dá carinho, da água, da comida, tá? Mas cuide da rua também. Mas não tenta abraçar o mundo, que vocês não vão conseguir. Tudo, ora muito, faz igual a mim. Igual eu falei, Deus falou assim, você ora pelos animais de rua, tudo que é cachorrinho que você vê, você ora. Pra arrumar um dono, pra não morrer atropelado. Tá bom. Então, ele me deu um sonho. Falou, agora todos os mendigos, todas as prostitutas, todas as pessoas que estiverem na rua, sofrendo, dormindo debaixo da marquise, você vai levantar a tua mão, você vai falar assim, eu abençoo essa vida. Agora, eu não sou louca de passar perto de um mendigo e não abençoar a vida dele. Tá? Então é isso aí. Aí Deus vê o seu coração, que lindo. A Leila, a missionária Leila, né, para até o carro para orar para um animalzinho de rua. A missionária Leila se preocupa com todos os gatos da rua. Mas a missionária Leila vê o mendigo e não orava. Nem olhava e não orava. Até muitas vezes eu ajudei muitos mendigos, igual eu já citei aí. Mas levantar a mão para orar para tudo que é mendigo debaixo de marquise? Não. Agora, se eu vejo uma pessoa, na mesma hora eu levanto a mão e intercedo. Na mesma hora, em pensamento, se eu estou dirigindo, lá no pensamento, eu estou abençoando, eu estou orando. Se eu não posso parar o carro, se eu não posso fazer nada, eu estou orando. Então, aquele negócio é o equilíbrio, tá? Então, Deus deixou bem claro que ele há festa no céu por um pecador que se arrepende. Mas vocês não estão dando valor. Vocês simplesmente, né, estão entendendo que é do diabo. O ódio tá declarado até pela vida do Lula, gente. Vocês estão declarando um ódio. Não odeie, ore por esse homem. Ele não sabe o que está fazendo, ele está cego. Ore por essa vida, ore pela família desse homem, né? Ele não está sabendo o que está fazendo. Então a gente tem que orar, não é ódio, não coloque ódio no coração de vocês, porque ele está manifestando um demônio. Né? Quando ele fala, a gente vê que ele serve aos demônios. Ele escolheu isso para ele. Mas do mesmo jeito que ele geralmente a pessoa que ela é líder, que ela gosta de liderar, é porque essa liderança foi dada por Deus.
né? Ele tem um espírito de líder, só que ele está liderando do lado errado. Ele quer liderar do lado errado. Esse é o problema dele. Mas nós temos que orar por ele. E se, igual eu falei para vocês, nós não podemos nos voltar contra ninguém. Nós temos que respeitar a autoridade, seja ela qual for. Se caso essa pessoa ganhar, nós não podemos ter ódio, porque ele é uma autoridade que foi imposta por Deus do governo. Claro, Deus não vai na urna votar, quem vão é vocês. Vocês vão votar. Agora, isso que eu tô te falando, vocês têm só que pensar em orar. E se caso essa pessoa ganhar, né, vocês têm que entender que foi a permissão de Deus. Mas eu entendo que não vai, porque parece que eu já tive uma revelação que o Bolsonaro vai ganhar. Tive um sonho que ele estava cantando no karaokê, eu também estava cantando com ele, né? Foi um sonho. Mas se não for o Bolsonaro, que seja qualquer outro, que foi a vontade de Deus, tá? Então não importa quem ganhar, não importa se, mas essa pessoa ela não serve a Deus, não importa, que é Deus é que vai trabalhar na vida dela. Cabe você a orar, tá bom? E eu quero ler também 1 Coríntios, eu acho importante, porque eu tô falando também que Deus está mais focado, tá? Em crente morno, do que, aquele crente ali, aquele crente não, que nem é crente, né? Aquela pessoa ali não serve a Deus, serve aos demônios. Deus não tá focado nela, tá? Deus tá focado no morno, naquela pessoa que se diz ser dele, mas não serve a ele. Aquela pessoa é perigosa, aquela é mais perigosa do que a quem serve os demônios, tá? Então, Deus tá preocupado com essa pessoa. Eu vou ler 1 Coríntios, eu acho legal isso aqui, quer ver? Que fala assim, ó, versículo 16, ó, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha só, o cálice, né, a Santa Ceia lá que você participa, que no caso a minha Santa Ceia é amanhã, fala assim, não é a comunhão do sangue de Cristo? Ó, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Oh, claro que é. Tá, continuando aqui, ó. Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo, né? Então, vou repetir, porque eu tô lendo outra linguagem mais fácil para vocês. Vou ler o 16 de novo, ó. Vou ler de novo. Ó, pense no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor, tá? Para vocês pensarem, vocês que têm essa comunhão, que têm esse conhecimento. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Sim. Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só. E por isso somos um só corpo, tá? Então, é um só com Cristo Jesus. Ó, pense no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifício, tomam parte, ó, junto no sacrifício que é oferecido a Deus, no altar, tá? Aí ele fala aqui, o que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? Aí ele fala aqui, é claro que não. Não tem valor, tá? O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. Não é que Deus está valorizando aquele sacrifício, aquela oferenda, não. Tá? Mas é que aquilo é oferecido aos demônios, né? Mas não é que tem algum valor. Mas a pessoa que conhece a Deus, ela não pode sair comendo, gente, doce de Cosme e Damião, misericórdia. Não, você sabe que aquilo é oferecido dentro do candomblé, dentro da quimbanda, dentro da umbanda. Aquilo é oferecido a demônios. Aquilo é consagrado a demônios, né? Não é a questão, não é o alimento. É o que é oferecido, tá? Aí ele fala aqui, ó.
O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Então ele está se dirigindo a pessoas que não pode nem ser, olha só, não pode ser fria, não pode ser morna. São pessoas que correm risco na vida espiritual, pode até morrer por isso. Tá? Agora, Deus está preocupado com Lula? Não. Deus está preocupado com Saulo? Não. Deus está preocupado com o seu irmão que está fora da presença de Deus, com o seu marido que está fora da presença de Deus, com a sua filha? Não. Deus está preocupado é com você que conhece a Deus. Aí você começa a bater beiço. Ai, mas eu não aguento minha filha. Ai, que a minha filha é uma perturbação. Ai, que a minha filha... Ai, o meu marido, que não sei o quê, que não sei o quê. E bate beiço, bate beiço. Não adianta murmurar. Porque eles não conhecem. Mas você conhece. Agora de você vai ser cobrado. Porque você só sabe falar dos outros. Você só sabe falar das pessoas, né? Dessa dracma perdida. Ela tem muito valor, mas você não dá valor. Ah, é porque eles me aborrecem o dia inteiro, que eu não aguento, que fala na minha cabeça, e que a minha vizinha, e que o meu síndico, e que... Gente, vamos entender que o problema é com você, é você que está sendo provado, é você que vai ser aprovada por Deus. Não é seu marido, não é sua filha, não é seu vizinho, não é seu síndico, não é seu patrão, não é seu pastor, é você, tá? A prova é com você. E se você não ama, como é que você pode falar que você está na presença de Deus? Se Deus fala que é o segundo mandamento mais importante da Bíblia, amar o próximo como a si mesmo. Então não tem como. E você corre muito perigo. Aí fala, ó, vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que querem provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Então, assim, ó, por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Não. Se você provocar a ira de Deus, o ciúme de Deus, Deus é ciumento. Não divida a glória, a honra com outros deuses. Deus não dá a glória a outros deuses, tá? E aí você pega tanto no pé daquela pessoa, daquele pobre coitado que tá lá sendo marionete do diabo, em vez de estar orando, intercedendo, vem um ódio declarado por aquela pessoa. Misericórdia, não faça isso. Você não sabe, tudo pode ser transformado. Quer ver? Vamos finalizar porque já tá dando 1 hora aqui. Ih, perdi minha Bíblia, gente. Ah, minha Bíblia fechou, peraí. Eu tô com outra Bíblia na mão. Ah, tá. Saulo, vamos ler o finalzinho, mais um pouquinho aqui, ó. Atos, né? Capítulo 9, vamos pro 3, ó. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, desculpa. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Aí vem, os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias, ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se, vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nele apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui, a Damasco.
com a autorização do chefe do sacerdote para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu afirmo, vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois, ele comeu alguma coisa, ficou forte como antes. Entendeu, gente? Então, eu finalizei rapidinho aqui. Então, é aquele negócio. Até Ananias, um profeta, um homem de Deus, falou: meu Deus, eu vou consagrar esse homem aí. É como se estivesse colocando a mão na cabeça do próprio Lula. Então, gente, pensa nisso. Vamos largar pra lá essa picuinha. Deixa Deus. Se é aquele negócio, eu sonhei, né? Eu tive esse entendimento. Mas se caso esse sonho não for realizado, se não for, eu não sei quem vocês querem que ganhe, mas façam isso. Que seja o próprio Lula, gente, no governo. Se Deus quiser tirar a escama dos olhos do Lula, ele tira. É Deus que faz o trabalhar. Vocês não sabem de nada. Vamos só orar, tá bom? Não vamos levantar bandeira de ninguém. Vamos orar, porque ninguém é perfeito, né? Nem ninguém. Todos eles têm um problema. São pessoas que não vivem para Deus, não têm uma vida no altar, né? Então são pessoas que vivem no erro, mas Deus pode mudar. Só que aquele negócio, né? Eu creio que o Bolsonaro vai ganhar pelo sonho que eu tive, tá? Mas enfim, gente, olha, fica na paz, Deus abençoe, seja feita a vontade de Deus. Quem ganhar a gente tem que acatar, obedecer ao governo, obedecer à autoridade e orar pelos nossos governantes. Amém? Deus abençoe aí, fica na paz, até a semana que vem. E quem for receber o áudio da pregação, tá? Querendo saber quem é o pregador, vai no canal ou escreve Missionária Leila Lima, tá? No Google, ou escreve leilalima.com. Você vai direto pro meu canal, lá você escolhe a pregação que vocês quiserem, vem no meu privado, ou então vá nos comentários e fala: missionária, manda o áudio para mim. Claro, aí você vai ter que vir no meu privado, óbvio, né? Que aí eu vou mandar o áudio para você da pregação. Quem não tiver condições de abrir o vídeo, tá com a internet muito ruim, muito lenta, né? Aí pode pedir o áudio. E outra coisinha, gente, a partir de agora eu vou estar atendendo vocês no grupo particular. Esse grupo é fechado, é só para entrega de pregação, tá? Não há interação, porque Deus não me permite ter um grupo aberto. Esse grupo é só para entregar. Então, muitas pessoas eu tô tirando do meu privado, eu estou convidando para ficar no grupo, tá? Para que eu fique mais leve para mim. Eu não estou acreditando na lista de transmissão, porque muita gente ficou sem receber a pregação essa semana, porque a lista de transmissão parece que ela não está funcionando, é porque tem muita gente no meu privado. E é muita gente, então quando eu mando pela lista, dá um tilt lá, não sei o que acontece, muita gente não recebeu, e eu não posso fazer nada, né? Se as pessoas elas não têm condições de ir no canal, a maioria das pessoas não vão, né? O canal é só para guardar as pregações lá, para não se perder, porque na verdade ninguém ouve as pregações no canal, só no particular, né? Pelo áudio. Então eu peço, fique no grupo. Se vocês escolhem ficar no grupo, porque aí eu tiro vocês do privado, mas vocês tenham contato comigo, vocês vão ter meu particular. Querendo falar comigo, vocês ficam à vontade. Mas não fica naquele compromisso de entregar a pregação, tá? Aí vocês escolhem. Quem ficar no grupo, não precisa ficar no privado, tá bom? Vai ser retirado do privado. E quem ficar no privado, não precisa ir para o grupo, porque vai tomar lugar de outras pessoas que precisam estar lá. Tem pessoas muito simples aqui que não sabem ler nem escrever, não sabem me adicionar na agenda.
Então, esse grupo está sendo formado para as pessoas mais carentes, tá? Então, eu peço a vocês que tenham esse entendimento. Não vão para o grupo. Eu deixei o link lá, mas só para as pessoas que quiserem sair do privado. Aí vocês falam, ó, missionária, não precisa mandar mais no privado, eu estou no grupo, tá bom? Deus abençoe. Lá eu vou dar mais, assim, atenção, porque eu não tô podendo dar um bom dia, uma boa tarde para vocês no privado, né? Porque é muita gente, e se eu falar pela lista de transmissão, vai oriçar muita gente, aí todo mundo fala junto, e aí eu não vou ter vida para ler uma Bíblia, para orar, para cuidar da minha vida espiritual, e eu preciso de tempo para mim. Se eu não cuidar da minha vida espiritual, como é que eu vou cuidar da de vocês? Amém? Então é isso, tá? Antes da obra tem que estar mais focado no Deus da obra, tá? A obra é muito bom, mas ela pode sufocar a pessoa e quando vê a pessoa já tropeçou e já caiu. E tá acontecendo muito isso. Vejo muitas pessoas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir na casa de fulano de tal, eu tenho que atender fulano de tal, e quando vê não tem tempo de ler mais Bíblia, não tem tempo mais de orar, não tem tempo de jejuar. Aí quando vê, ele é que tá precisando ser ministrado, ele que tá precisando de oração. Tá? Então eu tenho muito medo do diabo me enganar e me botar muito peso, tá? Deus abençoe aí, fica na paz, beijão pra vocês.